Bem-vindos ao quarto episódio da Estante de Livros. Este episódio não tem convidado. A história é minha, com este livro tão especial. Em 2014, um ano depois da minha reconexão pessoal, estava eu a tentar vingar nesta atividade de facilitar sessões, um pouco a passar por um momento de crise grave, quando decidi, para ganhar visibilidade, a facilitar este serviço que não era conhecido praticamente por ninguém, arrendar uma pequena sala numa rua da zona histórica do Porto, na Rua das Flores. E como era um primeiro andar, eu tinha que fazer com que as pessoas subissem e descobrissem o que era a sessão de cura reconectiva. Como eu, por vezes, entre amigos, tirava cartas de tarô, fazia leituras, pensei que seria um bom método fazer leituras rápidas, espirituais, apenas com os arcanos maiores, e levando a leitura às energias que estavam presentes, às oportunidades que estavam presentes e não tanto à situação particular e factos e coisas mais precisas. E levava a leitura, como dizia, e então permitia-me depois introduzir o tema da sessão de cura reconectiva, e a maior parte das vezes as pessoas também recebiam uma sessão. Fiz isso durante um ano e depois entrei para o treino para mentora da The Ray Connection e abandonei completamente as leituras de cartas de tarot, porque acho que de alguma forma é incompatível. Esse ano foi muito difícil. Ainda estava a recuperar a minha harmonia emocional, apesar de ter a ajuda destas frequências há já um ano. Ainda estava num processo de escavação interior e de descoberta interior. Só depois a fase de resolução veio a seguir. Portanto, foi um ano de muitas descobertas e de muito sofrimento que a cura reconectiva e as frequências me ajudaram a encarar com alegria. E um ano muito desafiador em termos económicos. Muito desafiador. E este livro tornou essa altura em que eu tinha um tripé à porta, oferecendo leituras de tarô e cura reconectiva. Oferecia postais às pessoas na rua e elas subiam e batiam à minha porta para fazer uma leitura de 3 perguntas e normalmente saíam com uma sessão de cura reconectiva já recebida. Era uma zona turística, era também uma das ruas por onde passa o caminho de Santiago, portanto havia muitas pessoas num caminho espiritual que me batiam à porta, encontros de almas, momentos mágicos, e tudo isto vem acompanhado com este livro. Foi numa livraria, eu estava a passar, e antes mesmo de eu passar, este livro grande caiu literalmente da prateleira e ficou no chão à minha frente. É o livro do Cryan, o terceiro livro do Cryan, que tem como título Alquimia do Espírito Humano, um guia para a transição humana para a nova era. É da editora Estrela Polar. Tem uma capa impactante, tem uma cor verde, amarela, verde, limão, lima. Saltou-me, claro, obviamente ao olho, não é? E não tive dúvidas que ele caiu para que eu visse. Muito mais quando comecei a ver o seu interior e a perceber que falava precisamente sobre tudo aquilo que eu precisava resposta. Antes de mais, tenho que vos explicar quem é o Cryan e depois conto-vos um pouco mais das minhas aventuras com este livro em especial. Então, quem é o Cryan? Cryan é uma entidade canalizada por Lee Carroll. Lee Carroll é um norte-americano e canaliza esta entidade há mais de 20 anos.
Toda a informação que Cryan tem nos dado através de Lee tem sido verificada, quer na área científica, quer na área social. Tudo o que ele nos diz tem sido verificado na realidade. Cryan não se define como uma entidade como nós a vemos, uma singularidade. Ele vê-se como uma entourage, como uma reunião de várias energias. Auto-intitula-se do serviço magnético e diz que está aqui para ajudar na ascensão e nas mudanças magnéticas que o nosso planeta está a passar neste momento. Podem descobrir as canalizações de Cryan em cryan.com. Tem todas as canalizações em áudio disponíveis e de forma gratuita. Também tem o canal do YouTube dele, o Facebook, continua extremamente ativo. Foi aqui que eu descobri coisas tão simples como curiosidades matemáticas que se calhar nos fazem entender melhor as leis universais e como por vezes estamos um bocadinho desalinhados delas. Como por exemplo, quando ele nos diz neste livro que se o nosso sistema matemático fosse de base 12 em vez de base 10, o número, a constante π, seria um número inteiro. O que nos faz refletir um pouco sobre qual o padrão mais aproximado das leis universais. Ele fala desde as coisas mais íntimas às coisas mais sociais e ajuda-nos muito a entender o nosso papel enquanto consciências aqui no planeta Terra. Para mim foi um guia, é uma fonte de conhecimento, é uma fonte de sabedoria, não só este livro, mas toda a mensagem de Cryan, que nos ajuda a ver a grande fotografia do que se passa hoje com a humanidade. Foi aqui também, ao ler, recordo-me, o Cryan diz numa certa parte que os guias se apresentam à pessoa quando ela está preparada. E eu lembro-me de sentir o desejo de conhecer o meu guia. E depois esqueci. E 2 ou 3 meses depois, uma série de sincronicidades leva a que o meu anjo Uriel se apresenta a dizer que é ele o meu guia. Tenho um vídeo no meu canal do YouTube que explica um pouco essas sincronicidades que vêm também deste livro. Este livro criava um vórtex à minha volta. Eu estava ainda insegura de mim. Eu ainda não tinha descoberto completamente a confiança de ter o guru dentro de mim. Eu ainda estava a largar muitas crenças e muitas limitações. E quando este livro apareceu com esta informação, ajudou-me a ter em mim essa força. Enquanto eu não a tive, este livro, só a sua presença parecia trazer magia. Quando eu levava o livro para a minha salinha, onde eu estava à espera que as pessoas subissem para bater à porta, e estava a lê-lo, os meus dias eram cheios de clientes. Quando eu me esquecia dele em casa, tinha 2 ou 3. E eu comecei a reparar nisso, comecei a levá-lo. E lembro-me de um sábado em que não só os clientes subiam e batiam à porta, como também depois fiz tantos amigos que vinham apenas para dar um abraço, para conversar, para saber como eu estava. E recordo-me que nesse sábado, um sábado mais vazio que o normal, tive 3 visitas de 3 amigos em partes diferentes do dia. E eu estava a ler este livro. E coincidentemente, eles chegavam com uma pergunta para mim, referente às vidas e às situações próprias suas daquele momento, e a resposta para eles estava sempre no último parágrafo que eu tinha lido. Aconteceu por 3 vezes no mesmo sábado. E isto foi a confirmação de que eu não estava sozinho, eu não estou sozinha. E estas formas de nos fazer sorrir são sinais dessas consciências que estão connosco a ajudar-nos sempre que nós nos permitimos ser ajudados. Então, quais são os temas que o Cryan traz neste livro que tanto me fascinou?
Ora, o que o Ryan me dizia aqui e me falou diretamente, porque o Ryan tem essa qualidade. Vocês vão, escolhem ao calhas uma canalização e ela parece ser feita para vocês, à vossa medida, e parece que o cliente está a falar diretamente convosco. E o mais engraçado é que não parece, é porque é algo multidimensional, portanto, acontece na realidade. E, como eu vos dizia, eu estava a começar a minha atividade como facilitadora de cura reconectiva, numa altura em que a sua divulgação ainda era pouca. E aqui, neste livro, o Ryan fala da grande transição, das mudanças na Terra e quais as características do novo humano sobre esta nova Terra. Para além disso, tem um capítulo, o capítulo 5, que fala sobre curar na nova energia. Ora, aqui ele responde, faz as perguntas no início da canalização e depois responde-as e, portanto, ao ler-vos as perguntas, vocês vão compreender como foi importante esta canalização para mim. Esta canalização foi feita em Laguna Hills, no sul da Califórnia, num seminário do Ryan. Vocês podem encontrá-la no site do Ryan. Todas as canalizações são livres. Saudações! Eu sou Ryan do Serviço Magnético. Toda uma vida de curador pode ser vossa neste momento, pois esta é a razão pela qual aqui estão. Respondemos esta noite à consciência presente nesta sala e a todas as pessoas queridas presentes que vieram a este período de vida com propósito: curar todo o humano que vem. É um propósito muito real e exige uma tremenda paciência. O resíduo kármico implícito nisso não é uma casualidade, pois sabemos que quem está a ouvir esta voz são os antecessores dos curadores deste planeta. Assim como viemos esta noite falar da cura, durante o decorrer do processo vamos responder a várias perguntas deste grupo. São as seguintes: como posso saber se virei a ser um curador? Qual é a verdadeira mecânica da cura quando um ser humano cura o outro? O que ocorre de facto? O que pode fazer o meu paciente para cooperar com os meus esforços para o curar? O que determina ser um curador com êxito? Esta resposta pode surpreender-vos. É fundamental ser solteiro para ser curador? Depois o Ryan riu-se. Ryan, como posso realmente saber que estou no meu caminho? Qual é a chave para um ser humano se transformar num poderoso curador? Vou interromper aqui um pouco a leitura e explicar-vos que estas eram realmente as perguntas que eu andava a fazer a mim mesma. Qual não é o meu espanto ver todas elas respondidas de uma forma clara, prática, que me ajudou a estabelecer e a compreender as novas formas de me ver. Este livro é uma porta para depois nós irmos à procura de mais conceitos, uma nova linguagem que nos sirva para esta ascensão e este movimento de consciência que estamos a ver no planeta Terra e com a nossa humanidade. Façam a vossa descoberta do Ryan, porque vale bem a pena.